Boa noite, sou André Feitosa, aluno do curso de Sistemas de Informações da UFPA. Eu vou fazer a apresentação aqui de 3 implementações de 3 estruturas que foram apresentadas na disciplina Projeto e Análise de Algoritmos. A primeira estrutura vai ser um algoritmo de ordenação, Selection Sort. Em seguida eu vou apresentar a implementação de uma lista de prioridades, que foi implementada utilizando a estrutura heap máximo. E por fim, vou apresentar a implementação de uma busca em profundidade para grafos. As 3 implementações foram feitas na linguagem C++. Então, iniciando aqui com a apresentação do Selection Sort, a função Selection Sort de ordenação, ela recebe como parâmetros um vetor e um número inteiro para definir o tamanho do vetor a ser ordenado. Ou seja, se o vetor tiver 100 elementos, mas eu posso definir que só quero ordenar os 50 primeiros elementos. Então, pode-se observar aqui na estrutura do Selection Sort uma estrutura encadeada de repetição for, de modo a percorrer o intervalo do vetor de interesse para fazer a ordenação. E dentro do terceiro for você vê uma estrutura de condicional if para fazer o teste, verificando qual dos 2 elementos são o maior e o menor, de modo a fazer uma permutação, e a partir do percurso de todo o vetor, os elementos vão sendo ordenados gradativamente. Aqui foi implementado o método main aqui para rodar o algoritmo, né? Foram feitos alguns ajustes aqui, alguns comandos para tornar mais interativo aqui o algoritmo, né? Aqui no caso o usuário pode informar o número de elementos do vetor, né? Aqui o vetor vai ser implementado, né? Em seguida a gente pode preencher o vetor com os elementos que a gente deseja, para depois a gente pode informar até onde ordenar o vetor, que é aquele parâmetro inteiro, o segundo parâmetro do algoritmo de ordenação. E aqui a gente faz a aplicação do algoritmo para ordenar os vetores. Aqui eu não vou executar para não levar muito tempo, mas aqui foi só para demonstrar a implementação do algoritmo de seleção na linguagem C++. Em seguida, vou fazer a apresentação da lista de prioridades. Aqui também implementado em C++. A gente faz primeiramente aqui mais implementações usando o structure, né? Estrutura própria da linguagem C, para definir aqui cada item da lista de prioridades, né? Cada item ele vai ser um objeto que contém uma variável char, que pode ser um valor arbitrário para ser informado para cada elemento da lista, e um valor inteiro aqui que indica a prioridade, né? Para, no final das contas, a lista ser ordenada com base nessa prioridade. Em seguida vem a definição da fila de prioridades, né? Que ela vai também ser uma estrutura, um objeto contendo um vetor e um valor inteiro que indica o fim da lista. Em seguida aqui eu venho apresentar uma função de criar o item. Antes de inserir o item na lista, ele precisa ser criado. Aí define-se um valor, que no caso aqui foi colocado um caractere, e um valor inteiro para indicar a prioridade desse item na lista. Aqui logo em seguida eu tenho a função
função para imprimir os itens da lista, né? Aqui uma função para imprimir toda a lista, a fila de prioridades. Mas o mais importante aqui, inicialmente, é essa função aqui para criar uma fila, né? É a função que vai criar a fila em si, a fila vazia, né? Aqui tem algumas funções para definir se a fila está cheia ou se a fila está vazia. Duas funções importantes aqui para o funcionamento da fila de prioridade são essas duas aqui: promover elemento e rebaixar elemento. Promover elemento é quando o elemento é inserido, aí verifica qual será a sua posição na fila com base na sua prioridade, né? No caso aqui, essa função ela faz um teste a partir do valor da prioridade entre o valor inserido, que seria o filho, e o pai, né? Para ver se o valor da prioridade é menor ou maior. Caso seja maior a prioridade do filho, é feita uma permutação entre pai e filho. O filho ocupa o lugar do pai. Da mesma forma que a função rebaixamento, ela faz o mesmo teste para verificar caso haja uma exclusão de um elemento, se há necessidade de haver essa permutação entre elementos, de modo a manter a propriedade do heap, né, que é a estrutura básica para essa fila. Aqui tem a função de enfileirar, no caso de inserir um elemento, um novo item na fila. Logo que o item ele é inserido na fila, é necessário fazer a promoção, né, usar a função de promover o elemento para ajustar esse elemento até ele ficar na posição correta. Aqui é a função desenfileirar, que é retirar um elemento da fila. O elemento é retirado, mas de qualquer forma é efetuado o rebaixamento do elemento 0 para ajustar e manter a propriedade do heap máximo. Aqui também é implementado o método main aqui para fazer rodar o algoritmo, né? Aqui o menu, para aqui você pode criar fila, inserir elemento, remover, imprimir a fila. Mas não atendo aqui a questão da execução do algoritmo. Vou passar para a terceira estrutura, que é a busca em profundidade em grafos. Inicialmente aqui, essa implementação ela define alguns parâmetros que vão ser importantes para o funcionamento do algoritmo, né? Conforme foi verificado nas aulas, né? Dentre as melhores práticas de implementação desse algoritmo, uma delas trabalha com a coloração dos vértices, definindo 3 cores, né? Cor branco, quando o vértice ainda não foi visitado, a cor cinza, quando o vértice já foi visitado, mas ainda possui vértices ligados a ele não visitados, e preto quando o vértice já foi totalmente já foi totalmente visitado os seus vértices adjacentes. Aqui faz algumas definições, né, para funcionamento do grafo, né? A adjacência. Só um parênteses aqui que nesse caso a gente está trabalhando com grafo implementado com lista de adjacências. Aqui a definição do grafo em si, né, indicando o número de vértices e o número de arestas, e também definindo aqui um conjunto de adjacências, né, que vai ser para cada vértice. Aqui a função criar grafo vai fazer o
instanciamento do gráfico, né, do grafo, definindo a quantidade de arestas e também as adjacências para cada vértice. Aqui tem uma função para criar adjacência, né, que ela é usada aqui inclusive na hora da criação de uma aresta, é criada as adjacências da aresta. Nesse caso aqui também está, vou colocar aqui que o gráfico utilizado ele vai ser um gráfico direcionado, né? Um dígrafo, as arestas vão ser direcionadas. Aqui uma função para imprimir os elementos do gráfico, mas uma função secundária, né? Aqui em si a gente tem uma função importante do funcionamento do algoritmo, que é a visita. Ela vai funcionar como uma subrrotina da busca em profundidade. Aqui no caso ela define a visitação de cada vértice, né? Estabelecendo uma cor cinza por vértice visitado, e após essa mesma função ela é chamada aqui de forma recorrente, para além de visitar o vértice em si, visitar os seus vértices adjacentes, né? Após todos os vértices adjacentes daquele vértice serem visitados, esse vértice recebe a cor preta, indicando que ele não vai mais ser percorrido. E aqui é definida a função profundidade, que é a busca em profundidade em si, né? Que inicialmente ela faz a coloração dos vértices, atribuindo a cor branca para todos os vértices. Em seguida, ela faz o percurso de todos os vértices, aplicando a função visita, né, que foi demonstrada anteriormente, para cada vértice. Aqui no caso uma implementação para executar o algoritmo, né, criar grafo, inserir aresta, imprimir grafo, executar a busca em profundidade. Bem, então essa apresentação se propôs a apresentar essas três estruturas, a implementação delas. Para não ser muito longo o vídeo, foi apenas feita uma breve descrição de cada elemento implementado para permitir o funcionamento adequado de cada uma delas. Então é isso, agradeço a atenção e boa noite.